Deus, meu nome é pastor Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro aqui na cidade de Caldas da Rainha, em Portugal. Graças a Deus que é mais um vídeo que o Senhor nos concede, e antes do vídeo, é claro, eu preciso pedir a você que não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição. Precisamos da sua inscrição para nos ajudar junto ao YouTube. Também, se você gostar do nosso vídeo, dê o seu like, o seu joinha. Se você puder, acione o sininho para receber os nossos vídeos. Às segundas, quartas e sextas, nós temos vídeos. Você acionando o seu sininho, você receberá eles automaticamente. E também compartilhe com o seu grupo de amigos, das relações, para que possamos levar nossos vídeos e o nosso canal aos confins da terra. Vamos meditar um pouco hoje sobre a imagem do homem. Vamos fazer um comparativo entre o homem natural e o homem transformado pela graça de Deus. Sem mais delongas, eu quero ir lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que fala o seguinte: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele faz assim um ensaio, uma preparação, e mostrando o que o homem natural tem que fazer para se tornar um homem alcançado pela graça de Deus. Esses 10 versículos nos dão a receita perfeita para isso. Tá bom? Mas eu quero fazer uma comparação com outros versículos durante a palavra de Deus na trajetória da Bíblia. Eu quero descrever o homem no seu corpo físico. E vamos começar pela cabeça. A cabeça num todo. A cabeça de um homem natural, sem Deus, em Isaías capítulo 1, versículos 1 a 5, nos diz o seguinte: Visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor: Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Perdão aí o trocadilho. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Nós vemos aqui como se fosse, entre aspas, um desabafo de Deus, falando sobre o gênero humano, a que ponto chegou o homem, a mulher de Deus, o homem de Deus. A que ponto chegou a coroa da criação de Deus? A que ponto o ser humano chegou? A ponto de se rebelar contra o próprio Deus. A ponto da sua cabeça estar enferma. Não quer saber de nada de Deus, não recebe de bom grado nada de Deus. Mas nós temos outras comparações. Por exemplo, a cabeça do homem com Deus é diferente. O salmista, no capítulo 23, no verso 5, Salmo de número 23, verso 5, diz o seguinte: Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Olha o que ele fala agora.
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que o salmista nos diz? Que há sim uma solução. A unção sobre a cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. Ou seja, que eu deixe a palavra de Deus penetrar e fazer uma limpeza e uma purificação em mim. E o meu cálice irá transbordar. Com certeza, isso é a cabeça de um homem transformado pela graça de Deus. Tá? Aqui nós vemos agora, falando sobre a cabeça, temos os olhos de um homem natural. Na carta, no livro de Atos, capítulo de número 28, verso de número 27, olha que o escritor de Atos fala, Dr. Lucas: pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram o pensamento e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Irmãos, queridos, essa palavra é forte demais, pois o coração do povo está endurecido. O Senhor fala determinada vez aqui na sua palavra que tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. O coração está endurecido. Com os ouvidos ouvem pesadamente e fecham os olhos. Então nós vemos aqui o exemplo de um coração de um homem ou de uma mulher, estou falando homem no gênero humano, que tem apenas os seus atributos naturais. Mas do outro lado, se nós olharmos o homem transformado pela graça de Deus, o apóstolo João, no capítulo 9, versículo 25, ele descreve da seguinte forma, sobre um cego que foi curado, né? O Senhor o curou, o Senhor Jesus o curou, e depois de passar por alguns questionamentos, alguém pergunta para ele: e aí, como é que é essa situação? Você era um pecador? Ele responde o seguinte no verso 25, olha, se eu era pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, era cego e agora vejo. Ele quis dizer o seguinte: olha, se eu era pecador, eu não sei, eu não estou aqui para essa questão. Uma coisa eu sei, eu fui alcançado pela graça de Deus, e eu não via nada, era tudo trevas, e hoje eu vejo perfeitamente. Esses são os olhos de uma pessoa alcançada pela graça de Deus. Vamos falar sobre a boca agora? A boca de um homem natural. Romanos capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a sua boca está cheia de maldição e amargura. Queridos, é triste a gente ver a coroa da criação de Deus se transformar no que o ser humano se transformou em virtude do pecado. É triste, é doloroso. Nós não somos Deus, nós não somos nada, mas a gente sente. Imagine Deus com toda a sua simplicidade e com todo o seu poder automaticamente, né? Por ser Deus, o que ele deve sentir quando vê algo que ele criou com tanto empenho, com tanto amor, com tanto carinho, se deixando usar por Satanás neste mundo? Olha como é triste isso. A boca do homem natural, ela está cheia de maldição e amargura. Mas graças a Deus que a boca do homem transformado pela graça de Deus, segundo o salmista, no Salmo de número 40, verso de número 3, ele fala o seguinte: e me pôs nos lábios, ou na boca, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, a boca de um homem transformado pela graça de Deus tem um novo cântico, tem um hino de louvor a Deus. Você nunca vai ver um homem transformado pela graça de Deus blasfemando, amaldiçoando, falando amargura, não. Você vai ver sempre a boca de um homem ou de uma mulher transformada pela graça de Deus, louvando e bendizendo a Deus e toda a sua criação. Passando da boca, vamos passar para o ouvido. Os ouvidos de um homem natural. Mateus 13, 15. Olha como o evangelista aqui, Mateus, ele descreve o ouvido de um homem natural. Ele repete: porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos. De mau grado ouviram com os ouvidos. Me faz lembrar de um ditado que tem na minha terra, no Brasil, que quando você fala alguma coisa para alguém, ela dá o ouvido de mercador, ou seja, ela está ouvindo a recusa, mas ela continua oferecendo o seu produto porque ele quer vender o produto. A pessoa que tem um ouvido natural,
que não ouve, não pede para o Senhor ungir os seus ouvidos, ela vai sempre ouvir a palavra de Deus, mas ela nunca vai ouvir de bom grado, ela nunca vai deixar penetrar no coração, ela vai sempre dar um jeito de manipular para que entre no ouvido e saia no outro. Agora vejamos o ouvido de um homem, de uma mulher transformado pela graça de Deus. Olha o que ele fala aqui, João capítulo 10, verso de número 27. O próprio Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a sua voz, ou seja, o homem, quando é transformado pelo poder da graça de Deus, ele ouve a voz de Deus. O Senhor fala, ele está cometendo um pequeno delito, o Senhor fala com ele através do Espírito Santo e na mesma hora ele segue a Jesus e deixa de cometer aquele delito. Por quê? Porque os ouvidos dele já estão ungidos pela palavra. O Espírito Santo já se apossou daquela vida, já é um transformado pela graça de Deus. Lá da cabeça, vamos descer para as mãos de um homem natural. Isaías capítulo 1, versículo 15, eu volto a repetir o que ele fala, que nós lemos agora há pouco. Isaías 1, verso 15, na sequência lá do 1 ao 10, presta bem atenção. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Presta bem atenção nessa palavra. Veja que coisa terrível de se ouvir. Antes de eu ler, eu vou falar só uma coisa para nós. Imagine uma criança dos seus 10 anos, no seu pleno conhecimento de tudo, com uma criança de 10 anos, ela já capta tudo ao seu redor, ela estende as suas mãos para o seu pai, e o seu pai se vê na obrigação de não acolher aquela mão porque aquela criança fez algo terrível e ele precisa corrigir aquela criança. E ele não só não estende a mão para a criança, como ele tira os olhos da criança. Você imagine o que levou esse pai a fazer isso. Coisa que eu não aconselho pai nenhum a fazer. Mas vejamos a palavra de Deus, vamos analisar. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso são coisas que nós temos que refletir direitinho. As mãos de um homem natural, elas estão nesse estágio. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Vamos ver agora as mãos de um homem e de uma mulher transformado pelo poder da graça de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 28. Olha o que ele fala. Aquele que furtava, não furta mais. Antes, trabalha, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o irmão. Olha a diferença das mãos de um homem natural para as mãos de um homem alcançado pela graça de Deus. Enquanto um só pensa em matar, roubar, destruir, que é oriundo do pai da mentira, do destruidor, de Satanás, o outro, quando é alcançado pela graça de Deus, ele pensa o contrário. Se ele furtava, ele não furta mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele lesava, ele não lesa mais. Não lesa mais. Se ele usava as mãos dele para se prostituir, para se embebedar, se drogar, ele não faz mais isso. Pelo contrário, ele usa as suas mãos para um trabalho honesto, um trabalho sincero. Para quê? Para que possa ter como acudir o próximo. Olha a diferença do amor de Deus para o amor do mundo. E para terminar, queridos, chegando lá nos pés, olha só, eu falei sobre a cabeça e os seus órgãos, falei sobre as mãos e agora eu quero chegar aos pés do homem natural. Romanos capítulo 3, verso de número 15.
são os seus pés velozes para derramar o sangue. Os pés do homem natural, ele é veloz para derramar o sangue, ele corre para ver a desgraça, ele corre para prejudicar, ele corre para fazer o mal, ele corre para entrar no primeiro lugar sem merecimento, ele corre para fazer tudo. Os seus pés correm para derramar sangue, para levar más notícias. Mas volto a falar, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Porque os pés dos homens transformados pela graça de Deus. Aos Efésios capítulo 6, verso 15, diz o seguinte: calçai os pés com a preparação do Evangelho. O homem, quando ele é alcançado pela graça de Deus, ele calça os seus pés na preparação para pregar o Evangelho. Ah, meu Deus, como é muito bom, como é maravilhoso, como é bom saber que fomos alcançados pela graça do Senhor. Se você ainda não é, busque uma igreja, procure uma pessoa que você conheça que seja evangélico e procure a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, único e suficiente. Eu creio nessa palavra, você pode crer?